Olá, amigos. Boa noite. Estamos chegando hoje, nossa quarta-feira, dia 26 de maio de 2021. Nossa noite de evangelho, nossa noite em que refletimos sobre a obra Pão Nosso do Espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. E assim agradecemos muito, a companhia dos amigos que estão conosco, porque sem isso não teria sentido, nós não faríamos nada. Não teríamos esse encontro. Cláudia, boa noite, a primeira amiga que está chegando nessa noite, e aqui nós vamos a nossa prece e depois vamos cumprimentando os amigos que forem chegando. Às vezes existe uma dificuldade, das pessoas entrarem, mas graças a Deus aí a Silvia também conseguiu, Tânia já está presente. Vamos fazer nossa prece, que Deus nos ajude, que tudo fique muito bem. Pai de bondade, que a sua luz e as suas bênçãos se derramem sobre nós, iluminando as nossas consciências, apacentando os nossos corações de tal forma, Pai, que consigamos nós caminhar com equilíbrio, com alegria, com esperança no coração, mas sobretudo com a capacidade de discernimento ampliada para fazermos escolhas mais felizes para o nosso caminhar. Ilumina-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, Edith, Brígida, Célia, sejam todos bem-vindos, é sempre motivo de alegria, Divone, Mauro, Isabel, muita paz, muita alegria nessa nossa noite de reflexões da obra Pão Nosso de Emmanuel. Hoje é a nossa lição de número 97 do livro Pão Nosso. Eu gosto sempre de falar porque tem aqueles que seguem, tem o livro e seguem. Então, ela tem como título Conserva o Modelo. E a base de reflexões dessa página que Emmanuel vai fazer é em cima da citação da segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 13. É interessante, então, como gostamos de fazer, nos situarmos, refletirmos sobre as cartas de Paulo. Vamos lá, o nosso boa noite, Marcelo, Rosângela, Terezinha, Jane, sejam todos bem-vindos, Arlete, muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos, Ivete, Flávia, Eliane, que a nossa noite seja de gratidão a Deus por essa possibilidade de estarmos juntos. Laura, boa noite, Vânia, Sandra, sejam bem-vindos. Mas nessa carta a Timóteo, porque às vezes a gente lê assim, segunda Timóteo, segunda carta Timóteo, e até passa pela nossa cabeça que quem escreveu essa carta lá no Novo Testamento é algum discípulo com o nome de Timóteo, mas não, essa carta quem escreveu foi Paulo a Timóteo, é a segunda carta que ele escreve a um personagem, Timóteo, que na ocasião em que Paulo conheceu era um menino. Timóteo era filho de Eunice, uma judia casada com um grego e neto de Lloyd. Então, quando Paulo conhece Timóteo, ainda menino, a Eunice já era viúva e morava com a mãe Lloyd, ambas judias. Então, o Timóteo ele cresceu com a cultura helênica, mas com o compromisso religioso judaico. E eles seguiam perfeitamente. Foram eles que ampararam Paulo pela primeira vez, a primeira viagem de Paulo a Listra. Quem acolheu Paulo, quem convidou pessoas para ouvir o discurso que ele tinha a fazer, foram as duas, Eunice e Lloyd, que convidaram esses amigos para participar em Listra, na Galácia. Assim, Paulo conhece Timóteo desde menino, ele volta várias vezes, então, e depois de um tempo, Timóteo o acompanha nas viagens, ainda moleque, ele está acompanhando Paulo nas viagens, ainda muito jovem. Por isso ele tem uma convivência muito grande com Paulo, ele aprende muita coisa com ele, e Paulo o tem mesmo como se tivesse um carinho como o de um filho.
Então é isso que Paulo escreve essa segunda carta a Timóteo. Ele está segunda vez preso em Roma. Ele escreve da prisão para Timóteo e ele entendia que ele iria sair liberto dessa prisão também. Como ele já tinha estado uma primeira vez e foi liberto, ele achava que seria também libertado nessa segunda prisão. Por isso ele escreve a Timóteo pedindo que Timóteo viesse até ele em Roma. Vamos lá, Carol, Gil, Márcia, Luísa, Cidinha, a Beth, Cazuco, seu Antônio, Cida, sejam todos bem-vindos. Carol dizendo que hoje ela conseguiu, né, chegar na hora, bem bom. Dilza, sejam todos bem-vindos. Sempre o motivo de alegria é nosso de estarmos juntos. Então, há um propósito nessa carta, né? Ninguém escreve uma carta sem um propósito. O propósito de Paulo são palavras inspiradoras de encorajamento e instruções a Timóteo, que era tido como seu amado filho, tanto que ele se refere assim nas duas cartas a Timóteo como o amado filho. Ele tem um carinho paternal por Timóteo. Ele desejava vê-lo e que ele fosse rapidamente a Roma para encontrá-lo. Ele estava aprisionado, que ele pudesse ir a Roma e levasse junto com ele Marcos, o apóstolo Marcos, que escreveu também evangelhos, e uma capa que ele tinha deixado em Troade, quer dizer, uma roupa. Ele pensava mesmo que sairia da prisão. Alguns livros também, para que ele pudesse ler, ter ciência das coisas, e pergaminhos. Os pergaminhos eram onde ele registrava os ensinos de Jesus. Eram as cartas, eram aquilo que ele enviava aos povos com os ensinamentos de Jesus. Então ele pediu que Timóteo fosse até ele, junto de Marcos, e levasse todo esse material para ele. Isso tudo está narrado, né, na carta, na proposta dele. E ele escreve, então, a respeito das coisas que mais o preocupavam sobre o trabalho de Timóteo. Timóteo estava trabalhando como um discípulo de Paulo e como um apóstolo de Jesus. Ainda muito jovem, mas ele já fazia pregação, ele auxiliava as igrejas, então ele tinha uma atividade intensa. E Paulo estava preocupado em passar algumas orientações sobre o trabalho que Timóteo deveria desenvolver. Ele encoraja Timóteo na tarefa. É interessante que ele tem 5 reflexões, ou seriam 5 versículos que nós vamos ver que está nessa segunda carta. Vai do versículo 1, depois do 2 ao 14, depois no capítulo 4 ele continua. Então na carta ele vai situando algumas palavras de encorajamento a Timóteo, falando que encoraja Timóteo então a fortificar-se na graça que está em Cristo Jesus. Ele tinha que o ensinamento do Cristo, o ensinamento da luz que Jesus trouxe, era uma bênção. E que ele se fortalecesse nessa bênção, nesses ensinos, para continuar a jornada. Ele também encoraja Timóteo a transmitir a outro o que lhe havia ensinado, o que ele lhe havia ensinado. E isso é muito bonito da parte de Paulo, e até direcionar um jovem para a mesma atitude. Não guardar para si o conhecimento. Aquilo que é a bênção, aquilo que é a palavra, aquilo que edifica, deverá ser propagado. Então, uma das tarefas daqueles divulgadores do cristianismo de então e de agora, pelo menos deveria ser, levar a boa palavra, os ensinos, o que ele conseguiu aprender para outro, e outro, e outro, e assim essas verdades continuariam existindo. A pregar a palavra. Quando ele fala a palavra, é o ensino. Pregar aquilo, pregar. Aí era como uma oratória. Era o discurso, era a palestra. Então havia um foco, era falar sobre os ensinamentos que Jesus deixou.
e que Paulo orientou. Era isto que era a tarefa de Timóteo, a suportar o sofrimento e a aflição, porque, gente, não era fácil. Aqueles primeiros cristãos padeceram e muito, muito. E dores físicas, prisões, castigos, maldades de todo tipo. Então, e fora esse sofrimento das viagens que eles faziam, fora esse sofrimento, que eram viagens difíceis, sem meios de locomoção, sacrifícios imensos. Assim, ele então passa a falar, a incentivar que ele aguentasse o sofrimento e a aflição, porque para trabalhar na seara do Cristo de então era muito mais difícil do que agora. Agora o povo já não se habilita muito para fazer alguma coisa boa. Imagine aquela época com todas as dificuldades materiais que existiam. E a cumprir seu ministério como evangelista. Aí é a íntegra das palavras de Jesus, era o evangelho, a boa nova. Cumprir o seu ministério da boa nova. E a boa nova que Jesus trouxe era a certeza do reino dos céus. A imortalidade da criatura e a possibilidade de habitar esse reino dos céus. Era isso que não podia perder de vista. Nas entrelinhas nós poderíamos dizer a esperança de uma vida feliz. Essa era a boa nova de Jesus. A esperança de uma vida feliz. Uma vida feliz que está destinada a todas as criaturas. Então ele convidava, incentivava Timóteo a agir dentro deste padrão que ele tinha estabelecido. E o tema, ele reforçava Timóteo, cumpre cabalmente o teu ministério. Então existe um ministério, existe uma execução de tarefa, que era o evangelizar, o levar a boa nova. No fundo, a esperança, a certeza da continuidade do existir de um Deus que é Pai e a certeza desse reino dos céus, onde as coisas ficariam mais fáceis para as pessoas. Assim, ele pede que ele não perca de vista esse tema, que era o ministério. Ele não podia perder a chance de servir. E faz a exortação para um serviço firme. Ele chama Timóteo a fazer um serviço firme, mas não era um serviço firme de bases sólidas, era também com a firmeza dele em construir essa base sólida. Porque às vezes a pessoa não teria firmeza suficiente para edificar com solidez aquilo que deveria ser edificado, que foi a proposta do Cristo. E ele chamava Timóteo, a gente vê que é um jovem que está carregando agora nos ombros um peso muito grande de responsabilidades com a divulgação dos ensinos de Jesus, com a formação das igrejas, a alimentação através de palavras, de ensinos, das cartas, daqueles núcleos que estavam nascentes. E só porque nós tivemos pessoas como Timóteo, Paulo, a fazer esse tipo de tarefa, mesmo Eunice e Lloyd, que eram a mãe e a avós dele, e que em Listra ficaram responsáveis pela igreja, porque é interessante que nós temos algumas mulheres nos evangelhos, assumindo tarefas de divulgadoras, quando a mulher era totalmente excluída a essa época de qualquer atividade. Mas elas, talvez pela condição tanto de mãe e filha, viúvas, mulheres independentes e donas de patrimônio, talvez por isso elas tivessem maior liberdade de fazer o que queriam. Talvez por isso. A gente não sabe dizer. Mas a gente vê que graças a todos esses personagens da história do cristianismo nascente, é que nós temos acesso a tudo que temos hoje. E reclamamos. Com todas as facilidades de hoje, com tudo que nos chega,
nós reclamamos de uma pequena tarefa a benefício desse reino dos céus. Quando essas pessoas passaram pedaços dificílimos para um ser humano, a fim de deixar como herança para todos nós um modelo que era o modelo que Jesus trouxe e que eles mantinham vivo. Daí a página do próprio Emmanuel com o título Conserva o Modelo, que foi a recomendação de Paulo a Timóteo. Conserva aquilo que está estabelecido como o correto. Isso tudo para nós é algo assim muito importante, que nós precisamos valorizar um pouco mais. A gente banaliza e não valoriza essas coisas. Vamos lá então, Mara, Cleide, que chegaram aqui também, Franci, Cleusa, muito bem-vindas. Júlio César, todos que estão aqui conosco nesse instante, sejam todos bem-vindos, que juntos possamos fazer as nossas reflexões. Reflexões que vão nortear os nossos passos. Posto então isso sobre Timóteo, e agora quando nós ouvirmos falar carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo ou segunda carta a Timóteo, nós vamos saber muito bem quem era Timóteo, o que Paulo esperava e por que razão ele estava escrevendo a esse personagem. Porque normalmente Paulo escrevia à comunidade, à igreja de Éfeso, aos cristãos de Gálatas, aos hebreus, ele escrevia uma comunidade. Pouco ele escreveu a um indivíduo, a uma pessoa. Emmanuel vai tecer um comentário em cima, então, do versículo 13 do capítulo 1 da carta. E este versículo dizia simplesmente isso: conserva o modelo das sãs palavras. Era a recomendação de Paulo a Timóteo. Conserva o modelo das sãs palavras. Sãs de sadias, de boas, do homem santificado, aquilo que pode, conserva o modelo das palavras que podem melhorar as criaturas, que podem amenizar o sofrimento das criaturas. É isso que Paulo está dizendo a ele. E é isso que, de um modo geral, todo aquele que vai usar da palavra nesse contexto de expressão de religiosidade do cristianismo, seja em que tradição religiosa for, deverá ter esse cuidado. Usar da palavra para santificar. Para santificar significa melhorar, ajudar para nos livrarmos das nossas viciações, dos nossos enganos, dos nossos erros e nos tornarmos criaturas melhores. Então são sempre palavras de edificação. Às vezes não é bem esse o discurso que a gente ouve em algumas situações. Nós vemos até algumas falas pesadas, difíceis, ou frases que entristecem, que levam ao negativismo, e o discurso de Jesus é totalmente positivo, é um discurso totalmente de esperança. Então é isso que nós temos que nos aplicar em multiplicar o discurso. Conserva o modelo das sãs palavras. Eu posso enriquecer o modelo, eu posso colocar adendos meus a esse modelo, mas o modelo é o molde, é aquilo sobre o que eu estou rearranjando com a minha capacidade. O modelo é o discurso do Cristo. É esse modelo, é o modelo da esperança, é o modelo da fé, é o modelo da confiança, é o modelo da responsabilidade, é o modelo do crescimento espiritual. É este o modelo que Jesus falou, da consciência da individualidade do ser, da consciência dessa lei de ação e reação, que nós estamos sujeitos, das leis divinas, da consciência de Deus. É esse o discurso. Então, Emmanuel vai fazer alguns comentários
sobre esse nosso comportamento na vida, comportamento do cristão na vida, dizendo, distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Sim, são recursos, sejam recursos materiais, sejam recursos intelectuais, sejam recursos espirituais, não importa se Deus nos confiou esses recursos, se a providência nos encaminhou esses recursos, é para que os utilizemos da melhor forma possível. Então eles distribuem os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, e aí vem aquelas palavrinhas que são aquelas adversativas que contrastam, né? Fala uma coisa até ali, agora vem um outro lado, preste atenção no outro lado que é, na sequência, o mais importante. Então, todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração ou de teu amor na sementeira do bem. Quer dizer, nós temos bens materiais, sim, podemos distribuir. Se a vida nos presenteou com alguma, nos favoreceu com algumas possibilidades materiais ou intelectuais, é da ordem divina que a gente possa distribuir a outras pessoas mais necessitadas aquilo que temos em abundância. Mas ele fala de algo muito importante, que é a nossa palavra, que é o nosso contato com o outro ser humano, não é só aquela coisa que a gente está dando. Ele diz, não te esqueça de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. É a questão de observar o que realmente aquela pessoa está necessitando. Seria mais o bem material, porque às vezes nós temos pessoas que materialmente estão bem, não estão necessitando absolutamente de nada. Talvez a gente tenha muito menos do que ela a oferecer materialmente falando. Mas ela está carente, ela está aflita, ela está em agonia, ela precisa de uma boa palavra. Então o chamamento, e por isso que te diz que nós não precisamos ter posses para servir alguém. A nossa própria condição de oferecer a palavra já é algo muito precioso e fundamental. Como diz a Cláudia, a boa palavra, aquela de elevar e não derrubar as criaturas, né? E um segundo item que ele traz é a respeito, então, ainda das coisas materiais, porque ele diz, o pão do corpo, a esmola, qual sempre receberás a justa recompensa. Tudo que nós damos, seja o pão, o alimento para o outro, seja a esmola dada, seja aquela vestimenta dada, essas coisas materiais que seria o nosso assistencialismo material, sim, elas são importantes e por elas nós vamos receber a justa recompensa, porque estamos de alguma forma favorecendo os menos favorecidos. Mas, tem um mas, quer dizer, estou dando as coisas materiais, mas o sorriso amigo é bênção para a eternidade. Veja bem, o sorriso amigo, então, não é só dar aquelas coisas materiais, como é que nós estamos dando essas coisas àquela pessoa que está necessitada? Como aquele ato de se ver livre logo, virando o rosto porque não se quer nem olhar, ou somos capazes de cumprimentar, de dar um sorriso e estender aquilo que estamos possibilitados de oferecer com uma condição melhor? Porque este sorriso, essa fração de segundo, de um mínimo de atenção, fica gravado no coração daquela criatura. Isto fica gravado. Aquilo que foi dado material vai acabar. Mas ela nunca vai esquecer a forma como ela foi reconhecida. Então, isso é importante. Por isso que a página tem como título, Conserva o Modelo. É o modelo de Jesus. É como Jesus faria nesse instante, como Jesus atenderia esse ou aquele caso. Um terceiro item
que Emmanuel então levanta, diz: envias socorro fraternal. Claro, a gente sabe de alguém que está em dificuldade, precisando de um socorro, de uma ajuda, nós podemos ligar para algum local de assistência ou pedir para alguém que leve até aquela pessoa alguma coisa. Tudo isso é importante, é o necessário. Mas lá vem Emmanuel de novo: contudo, é o mas, o contudo, todavia, o porém, é aquilo um pouco mais que Chico falava. Faz um pouco mais. Então ele diz: contudo, não deixes de pelo menos uma vez por outra visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. Quer dizer, podemos atender de todas as formas, mas vez ou outra, né? Uma vez assim, quando podemos. Então nós precisamos nos aplicar nisso, em oferecer também a presença amiga, não é só o de que a pessoa necessita. Sebastiana, boa noite, que está chegando. Mauro, boa noite, sejam bem-vindos também. E aqui continua Emmanuel, então, num quarto item, dizendo: a expedição do auxílio, esse auxílio que a gente pode expedir em direção ao outro, mandar em direção ao outro, é a gentileza que vai angariar simpatia. É claro, se você sabe que alguém precisa de alguma coisa e você se movimenta em ajudar, é uma atitude simpática, a pessoa se torna, vê como simpatia aquele atendimento rápido que você fez. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á a preparação espiritual à frente das próprias lutas. Isso aqui me fez lembrar uma história verídica de uma senhora em São Paulo que foi visitar o Chico, lá em Uberaba, naquelas noites memoráveis do Chico. E ela então, entusiasmada com tudo que ela estava vendo no centro espírita, que ela estava ouvindo, ela: Chico, porque eu gostaria de fazer, e ela tinha bastante posses, então materialmente falando, ela poderia sim fazer muita coisa. Aí ela diz naquele instante a ele: o que eu poderia fazer? Chico disse: minha filha, quando você voltar para São Paulo, você vá visitar o Hospital do Câncer, um local que atende pessoas com essa doença, e leva um copo de laranjada, porque às vezes eles estão lá tanto tempo, numa fila, num calor, e seria muito bom você poder fazer isso. Ela ficou entusiasmadíssima. Imagine um pedido do Chico para que ela providenciasse um copo de laranjada para alguém que estava numa fila lá no Hospital do Câncer. Mas voltou para São Paulo, chamou ela tinha mais de uma empregada, chamou duas para acompanhá-la, fizeram lá o suco e levaram uma jarra de suco e alguns copos descartáveis, e chegou lá toda animada para oferecer aquele suco de laranja às pessoas. Foi muito pouco pelo tanto de gente que tinha, e ela não teve dúvida, disse: não, amanhã a gente volta e nós vamos fazer muito mais, vamos trazer bastante. Levaram umas 4 ou 5 jarras, também foi pouco, né? As pessoas necessitando. Aí ela conversou com a direção do hospital e acabou colocando uma máquina de fazer suco de laranja. E ela ia lá, levava a laranja, fazia o suco quantos fossem necessários e estava nessa atividade há um bom tempo, né? Há um bom tempo. E o Chico tinha dito para ela que após um trabalho assim, né, feito com amor, sempre existe o prêmio, que é aquilo que Emmanuel está dizendo, né, que a gente vai conferir-te preparação espiritual à frente das próprias lutas, ou vai contar em seu proveito. E ela, 2 anos depois, voltou lá em Uberaba e falou: Chico, olha, eu tenho seguido, mas não notei nada não de diferente em meu favor, né? Mas tenho feito direitinho e tal. E naquela semana
ela tinha recebido uma notícia de que ela estava com câncer. E ela falou para o Chico, eu fui, fiz tudo direitinho, você disse que eu ia ganhar alguma coisa, olha o que eu recebi. Ela estava brava, porque ela achou que, pelo que ela fazia, ela estaria isenta de qualquer coisa. Mas nós estamos vendo Emmanuel dizer aqui, olha, a expedição do auxílio, gentileza que te angariará simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo aos necessitados, que era o caso dela ir lá no Hospital do Câncer, conhecer aqueles necessitados de perto, conferir-te-á preparação espiritual à frente das próprias lutas. E aí o Chico falou para minha irmã, você está reclamando do quê? A sua história era para ser muito pior. Esses 2 anos de dedicação, onde você fez amizades, você fez mais do que era necessário. Eu falei para você ir, que era para você ir se preparando. E você ganhou tanto crédito que agora vai ser alguma coisa bem pequena, bem passageira, só para você também experimentar esse lado. Mas vai dar tudo certo. Então, as coisas, né? A Silvia diz, ela estava sendo preparada, é verdade. É o que Emmanuel está dizendo. Quando nós providenciamos auxílio aos outros, esse auxílio, sim, está contando em favor da nossa pessoa, pela simpatia do outro para conosco, mas também nos prepara, também nos ajuda para as nossas próprias lutas, porque cada um de nós tem as suas próprias lutas. O mundo é um mundo onde todo mundo sofre uma ou outra dificuldade, ou muitas dificuldades, depende das histórias de cada um. Mas nós somos preparados para isso, preparados para receber e para, de alguma forma, praticar essa ajuda ao próximo. Então a gente vê aqui, a Cláudia perguntando se eu concordo que precisávamos fazer tudo isso dentro da família, com os mais próximos, já seria um grande exercício. Bem, a questão é claro que eu concordo, não só porque eu concordo, mas porque é a realidade, senão não estaríamos dentro da família. Nós seríamos filhos de chocadeira, sem vínculos com ninguém. Se estamos dentro de um grupo de pessoas que chamamos família, é porque temos vínculos com esses que estão conosco. Então, isso tudo que nós precisamos, claro, ajudar sempre os membros da nossa família, amparar, levar a palavra boa, ter atenção, fosse o auxílio, tudo que pudermos fazer que está ao nosso alcance, é a nossa primeira obrigação, porque a família é o próximo mais próximo de nós. Já seria um grande exercício? Sim, mas é pouco. Aí eu vou comemorando, mas sim, é esse o nosso exercício primeiro, mas tem o segundo, o terceiro e o quarto, que são as outras pessoas em outras situações que nós precisamos também olhar. Porque a grande família nossa chama-se humanidade. Né? O Gil está lembrando, quem são seus pais, quem são seus irmãos? Foi que Jesus disse, quem são meus pais, quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus é meu pai e meu irmão. Quer dizer, todo aquele que nasceu, reencarnou aqui é meu pai e meu irmão. Então não basta só, claro que é a primeira tarefa nossa. Por isso o peso de quando falhamos aí é maior do que em outras situações. São pendências que ficam esperando para serem solucionadas. Nós podemos não fazer bem feito agora, até não fazer, né? Não nos envolvermos, nós podemos, temos o direito, mas não podemos esquecer que estaremos juntos na próxima. Não foi agora, vai ser daqui a pouco. Mas um dia nós teremos que nos acertar com essas pessoas, que não por acaso estão junto de nós. A Cláudia Marina me desculpa os exemplos que escuto e vejo estão longe desse ideal. Claro que estão longe, porque nós ainda não estamos obedecendo esta fala, conserva o modelo. Nos dizemos cristãos e não conservamos o modelo da atitude do Cristo. Não fazemos isso. E aqueles então que nem o modelo tem para copiar,
porque não estão afeitos a nada no sentido da direção da moral, da fé, dos bons costumes, da religião, pior ainda. Esses muitas vezes não vão fazer nada. Outros, por própria natureza, embora não tendo o modelo nesta vida atual, trazem consigo o modelo clichetado na alma. E embora não tenham referências nesta encarnação, vão agir de forma cristã, mesmo sem conhecer o Cristo nesta encarnação. É isto. Quer dizer, nós precisamos ir aprendendo. E não adianta olharmos, né? Olharmos, tá longe do ideal. Claro, nós também estamos, cada um está num ponto da caminhada. Não vale muito a pena a gente ficar preso, prendendo o nosso olhar a essa situação. Vale olhar e ver o que podemos fazer. Fazer a nossa parte e seguir. Esse é o melhor para todos nós. Então, continua Emmanuel falando a respeito, porque, lembrem-se, Paulo estava falando a Timóteo, que era um pregador, um evangelizador, um cristão praticante da época. E aqui Emmanuel está falando aos cristãos praticantes de agora, aqueles que têm como modelo Jesus, que é como referência do comportamento. Portanto, agora quando ele diz aqui no item de número 5, que ele seleciona, dizendo assim, sobe à tribuna. Então agora ele está falando aqueles que estão à frente, que estão aí fazendo as pregações dos mais diferentes tipos, mas que estão fazendo pregações. Sobe à tribuna. Ensina o caminho redentor aos semelhantes. É uma tarefa de todo cristão. Num determinado momento, ele usar da palavra e passar para o outro aquele ensinamento que ele já viu, que ele já aprendeu. Todavia, tem alguma coisa a mais. Não basta subir à tribuna levando apenas, mostrando apenas um caminho às pessoas. Todavia, interrompe as preleções de vez em quando, a fim de assinar o lamento de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trate de um filho do desespero ou da ignorância, para que não percas o senso de proposição em tua marcha. Não basta só falar, ir à tribuna, pregar para os outros. Não é isto. Às vezes é preciso interromper aquilo para atender a uma necessidade mais gritante de alguém que está ali, como ele diz, um filho do desespero ou da ignorância, que chega ali, naquele momento, e interrompe, e tira aquilo que você estava preparando, porque você vai se ocupar mais daquela situação. Quer dizer, dê atenção, não basta só falar, é preciso ter a palavra para aquele que naquele momento está mais necessitado. E isto, diz Emmanuel, para que não percas o senso de proposição em tua marcha. Porque às vezes nós perdemos o propósito, que era o propósito do exemplo do Cristo. E ficamos teóricos demais, ficamos presos à letra, apenas à letra, não somos capazes de ter um olhar, de observar alguma coisa que o outro está precisando para interromper aquela fala e poder ajudar de outra forma o que está acontecendo. No item de número 6, ele diz, cultive as flores do jardim particular das tuas afeições mais queridas. Então, mais uma vez, ele está voltando à família e aos amigos, dizendo, cultive. Cultivar, se nós usarmos o exemplo, né, do jardineiro que está cultivando um canteiro de flores, implica em arrotear a terra, tirar as ervas daninhas,
em arejar o solo, em adubar, em regar, em semear, em cuidar, em livrar das pragas, para que aquela plantinha possa ficar saudável, forte e um dia ela possa produzir aquilo de que é capaz. Assim, vamos ao núcleo familiar, a mesma coisa. Nós temos que cultivar, então é ter todo esse olhar de cuidado, assim dizer, plantar é cuidar, exatamente. Não basta jogar a semente na terra, não. Você tem que estar trabalhando para que a semente possa vingar. Depois que ela vingou, a gente cuida para evitar contaminações, mas aquela planta já tem uma sustentação própria, ela já está madura o suficiente para responder aos cuidados que recebeu. Então, quando está aqui, cultive as flores do jardim particular das tuas afeições, é isso, é da família, dos amigos, aqueles que são chegados, cultive. Então tenha todo esse trabalho, tenha esse olhar de cuidado, cerca, evita a erva daninha, evita animal peçonhento, evita que alguns agressões àquele ambiente. Esse é o cuidado. E semeia o que é bom, mas não só semeia, providencia a água, providencia o sol, providencia o solo no coração, para que possa tudo isso vir a dar bom resultado no futuro. A Silvia está travando lá, o meu também travou aqui, Silvia. No celular não, mas no computador travou sim. Vamos ver se ele volta, né? Daqui a pouco ele volta. Se não, lembrem bem, vai ficar depois lá no nosso canal no YouTube, tem, graças a Deus, graças aos companheiros que nos ajudam, e assim a gente consegue ter alguma coisa. Bem, além desse olhar sobre a família como um jardim, e é interessante o jardim. Vamos lembrar uma outra historiazinha para ver das nossas pessoas nesse jardim. Nós vamos lembrar de uma história onde um rei tinha um jardim muito bonito. E esse jardim começou a minguar. As plantas começaram a morrer e começou a se perder o jardim. E um dia o rei olhou da sacada do seu castelo e viu que o jardim estava uma pobreza só. O jardim estava terrível. Ele tinha secado muito, as flores tinham desaparecido. Então ele ficou triste, impressionado com aquilo e resolveu ir até o jardim pessoalmente para ver o que aconteceu, né? E no que ele foi até o jardim, ele chegou lá e viu assim árvores enormes, viu as condições de plantas, mas nada tinha flor, nada tinha viço, nada tinha vigor. Ele parou ali e começou a escutar a conversa das árvores. Então ele viu assim, um carvalho enorme, alto. Disse, não sei por que eu estou aqui, eu não produzo fruto nenhum. E estava triste. Aí viu perto do carvalho um arbusto pequenininho, e esse arbusto olhou para o carvalho e disse, eu não sei por que eu estou aqui. Eu queria ser como esse carvalho tão grande. O que eu faço aqui tão mirrado, tão magrinho? Passou. E assim ele foi ouvindo reclamações. Eu queria produzir frutos e não tenho frutos. O outro queria ter flores e não tinha flores. E cada um olhando o que o outro poderia ter e que ele não tinha. E por essa razão, ele estava muito triste e estava morrendo. Até que ele viu num cantinho do jardim um punhadinho ali de pequenas violetas. Um lugarzinho com algumas violetas. E disse, nossa, que interessante, todo o jardim está morrendo e este punhado de violetas está tão verdinho e cheio de flores. E chegou perto das violetas e questionou, escuta, mas todo mundo aqui só reclama e por isso estão muito tristes, vocês estão tão saudáveis, tão bonitas, o que é que acontece? E as violetinhas responderam àquele rei,
não acontece nada demais. Nós nascemos para ser violetas, somos violetas, a nossa obrigação é produzir violetas. E elas estavam felizes, porque estavam cumprindo o seu papel. É isto, o jardim família tem de tudo, tem arbusto, tem árvore tronco forte, tem violetinha miúda, tem plantinha que dá fruto, tem plantinha que não dá fruto. Esse é o nosso jardim. Mas se um começar a olhar para o outro, questionando o que o outro faz ou tem ou é, e ele não é, não faz e não tem, ele vai se entristecer e vai se definhar. Vai deixar de viver. Então o cuidado é de observar e fazer que cada um veja o valor que tem. Cada um de nós é um filho de Deus, com algo a oferecer, porque ninguém está aqui de brincadeira ou só para enfeitar o mundo. Todos que estão na face da terra têm algo a oferecer e algo a receber. Então é fazer com que as pessoas entendam o que cada um tem de habilidade, de beleza, de possibilidade, de encanto, de força, e que pode ajudar o outro, pode oferecer ao outro. Esta é a ideia do cultivar. Que nós então, porque não dá para ter um jardim com tudo igual, florescendo ou frutificando na mesma época, com a mesma força. Isso não formaria um jardim, isso formaria um viveiro de uma única espécie vegetal. E assim mesmo nós teríamos diferença na produção. Então um jardim é composto de criaturas diferentes, de vegetais diferentes, que no conjunto se harmonizam. Esse é o cuidado das nossas flores particulares, as flores particulares da nossa afeição. Então, nossa família. São criaturas diferentes, mas no conjunto é preciso que se harmonizem para que todos estejam bem convivendo em alegria. E ele diz ainda, cultive as flores particulares das tuas aflições mais queridas. Porque sem o canteiro de experimentação é muito difícil atender à lavoura nobre e intensiva, sem o canteiro da experimentação. O canteiro da experimentação é o nosso núcleo familiar na reencarnação. Sem esta possibilidade de vida com outras criaturas dentro do mesmo lar, ainda que por um tempo da nossa vida, ainda que depois se separem, não importa, nós temos, né, coisas a desenvolver. Então, sem o canteiro da experimentação é muito difícil atender a lavoura nobre intensiva, a ter esses produtos todos. A Silvia está lembrando uma árvore com galhos diferentes. Sim, existe uma árvore com galhos diferentes. Tem galho que vai florescer mais, vai frutificar mais, tem galho que vai ficar mais fraquinho, tem galho que fica mais robusto, na mesma árvore. Elas têm a mesma seiva que alimenta. Elas têm o mesmo sol. Porém, não respondem da mesma forma, mas fazem parte da mesma tradição, da mesma árvore. Assim também é a família. Porquanto, continuava ele a dizer a respeito disso, mas não fuja sistematicamente à floresta humana. Ele estendia não só a nossa família biológica, mas a família humana, entendendo que os seres humanos são diferentes entre si. O grau de maturidade, a condição de resposta para as coisas da vida, difere de pessoa para pessoa. E não tem como vivermos isolados disso, porque nós precisamos de um campo, de um canteiro de experimentação chamado Terra, planeta Terra. Esse é o nosso canteiro de experimentação. Nesse canteiro de experimentação, nós não podemos fugir sistematicamente a esta floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoam, porque muitas vezes as pessoas, até em nome de religião, se isolaram do mundo, porque o mundo era muito pecado, tinha muita coisa ruim, e de repente as pessoas se colocam nessa condição. Não, existem pessoas de todos os tipos na face da terra,
Então, como não fuja, porque você não vai poder fugir para sempre da humanidade terrena, porquanto é imprescindível te prepares a avançar mais tarde dentro dela. Mais tarde, queira ou não queira, nós vamos estar dentro da humanidade. Vamos reencarnar em outras posições. Estamos nos guardando, nos fechando, nos colocando em isolamento. Amanhã seremos jogados no meio da rua, numa próxima encarnação, para estar em contato com as outras pessoas. Porque estas outras pessoas fazem parte da mesma humanidade que nós. Então não adianta muito essa condição de separação. Nós temos que entender que o mundo é o jardim do Éden que Jesus falou, onde tem a serpente, tem o pecado, mas tem o amor, mas tem possibilidades e tem de tudo. E nós temos que aprender a lidar com tudo isso. Continua Emmanuel, já encerrando a sua reflexão, a nos dizer: nos círculos da vida, não duvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Tudo que nós pudermos aprender de bom, tudo que nós pudermos guardar em nós, são ferramentas que nós vamos usar nos círculos da vida. Em cada momento, em cada situação que se apresente, o que está dentro de nós vem à tona, para nos ajudar a atravessar aquele trecho. Paulo disse a Timóteo que ele se fortalecesse mesmo para as dificuldades que viriam, que ele buscasse na graça do Cristo Jesus as bênçãos que ele precisava para suportar as dores e aflições que ele haveria de passar. Porque essas dores e aflições estão fazendo parte da vida, estão fazendo parte do nosso mundo. E nós temos que passar por elas da melhor forma possível. Então, quem se apega à fé, à condição de esperança, ao lado mais positivo, vai passar com menos dores aqueles momentos mais difíceis que todos estamos vivendo. Então, assim como não podes tomar alimento, dizia ele, através de um substituto, porque não tem jeito de eu dizer para alguém, coma você que eu fico alimentado. Não. Cada um tem que digerir o seu próprio alimento. Não tem essa condição de alguém comer por mim e meu corpo atrair os fluidos, né, do alimento do outro. Não tem como. Então ele diz, assim como não podes tomar alimento através de um substituto, nem aprender uma lição pela memória alheia. Como é que eu aprendo uma lição se quem sabe é o outro? Se quem estudou é o outro? Não tem como eu aprender a lição. Sou eu que tenho que me debruçar sobre os livros para aprender alguma lição. Porque a memória do outro não passa para mim. Não tem jeito. Não conseguirás comparecer ante as forças supremas, assim como não podemos nos alimentar por outro, não podemos ter conhecimento pela memória de outro, não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor com realização e vitória que não tenham sido vividas ou conquistadas por ti mesmo. Quer dizer, não adianta. O pessoal está todo reclamando que travou e nós, infelizmente, não temos como solucionar, porque não depende de nós aqui. Não depende. Para nós aqui, via celular, está tudo muito bem. A nossa internet é que tem essas falhas, né? E a gente não pode fazer nada. Bem, então, nós vemos aqui que ao nos apresentarmos diante das forças supremas, na desencarnação, ao retornarmos ao mundo espiritual, o que é que nós vamos apresentar? Só o que tivermos feito por nós mesmos, pelas nossas próprias mãos, pela nossa própria vontade. Porque o que o outro fez não computa em nosso favor. É obra dele, não é minha. Eu só posso apresentar o que eu tenha feito, o que eu tenha aproveitado. Então, tudo que eu tenha conquistado por mim mesma é o que eu posso apresentar. O que eu não conquistei é conquista do outro,
é do outro, não é minha. Conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras. Então, Emmanuel nos aconselha a que mantenhamos conosco o modelo das sãs palavras, das palavras de Jesus. Sempre que pudermos, né? É aquela ideia, o que faria Jesus se estivesse em meu lugar, neste momento, diante desta situação. Então, conserve o modelo. Não está dizendo a questão 625 do Livro dos Espíritos que Jesus é o nosso modelo e guia? É esse modelo, é essa orientação, a orientação do bem, a orientação do fazer o melhor por nós mesmos, por aqueles que nos rodeiam, por amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Então, tudo isso é o chamamento da lição que Paulo passou a Timóteo e que Emmanuel traduziu para nós, numa palavra mais fácil de ser entendida diante dos exemplos do nosso dia a dia. E o nosso tempo chegou ao fim. Hora de fazermos a nossa prece, está aqui a nossa água, e vamos então pedir a Deus, Pai de bondade, que as suas bênçãos recaiam sobre estas águas, através dos bons amigos espirituais, da corrente de médicos do espaço, dos nossos protetores, que em seu nome, Jesus, eles possam trazer os fluidos que necessitamos, transformando essa água no medicamento necessário àqueles que têm problemas de saúde, no campo energético àqueles que estão enfraquecidos, no calmante àqueles que estão tumultuados, para que dessa forma, Pai, todos possamos chegar ao equilíbrio necessário. Abençoa as águas dos lares, dos hospitais, da cabeceira dos doentes, para que possam verdadeiramente sentirem-se amparados ao sorvê-las. Que a luz se faça sobre nós. Agradecemos, amigos, nesse instante, por tudo que temos recebido, por aquilo que ainda não sabemos, mas que estamos dispostos a aprender para fazer, e é por isso que vamos lembrar aquela chamada oração de São Francisco, que é um modelo para o comportamento humano da nossa atualidade, do verdadeiro cristão. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faz que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine e até amanhã, quando Deus nos permitindo, estaremos aqui com as reflexões da obra de Joana de Ângeles, Vidas Vazias. Muita paz, muita luz, que Deus abençoe os lares e fortaleça a todos e pacifique os corações. Até amanhã.